Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima CTF, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking na prática, um spin-off do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai resolver a máquina Blueprint do TryHackMe nível fácil. E antes da gente iniciar a resolução, eu gostaria de deixar claro aí que a gente não incentiva qualquer tipo de utilização desse conhecimento para fins negativos ao tom de desfavorecer ou acabar criando malefícios para uma pessoa, um grupo de pessoas ou empresas. Então, utilize o seu conhecimento com responsabilidade e a gente está fazendo todas essas verificações em um ambiente totalmente controlado e que a gente tem autorização para isso, ok? Então, vamos resolver essa máquina aqui que é bem interessante. Eu já resolvi ela porque eu utilizei essa máquina aqui numa palestra que eu desenvolvi em 2024. Então, eu utilizei essa máquina aqui para isso, né? Para conseguir criar a minha palestra, já que ela tem algumas coisinhas que são favoráveis para o que eu precisava. Essa máquina aqui, a Blueprint, ela só tem duas flags. Ela tem o lab userntlm hash decrypted e o root.txt. Ela só tem isso, tá? Então, a única dica que ela dá aqui pra gente é que a gente vai precisar achar um arquivo TXT e que a gente vai precisar achar uma hash NTLM. Para você que não sabe, enquanto eu vou escanear ali o Nmap, porque precisa, é padrão, eu vou explicar para você aí o que é esse tal de NTLM, tá? Vou colocar aqui o IP bonitinho, pá, e a gente começa o scan do Nmap. Enquanto o Nmap faz esse scan, a gente fala um pouquinho sobre o NTLM. Aqui a gente ainda tem resquícios da nossa última resolução de máquina, que foi o agent sudo, né? Então ainda está aqui na tela, inclusive se você não assistiu, assiste o último vídeo. Eu vou colocar aqui um nmap-ss, que eu vou precisar do sudo, né? Provavelmente. Então eu vou colocar um nmap-ss, vou precisar do sudo, vou colocar o sudo aqui rapidinho, e vou colocar um nmap-f aí, jogo rápido também, para a gente identificar quais portas estão em aberto e se for necessário, a gente coloca um pouquinho mais. nmap-f, e aí o IP desse cara aqui. Beleza. O que é esse NTLM? NTLM é basicamente uma forma de autenticação que existe dentro das máquinas Windows. Então aqui inclusive está dizendo, né, que é uma máquina Windows e esse NTLM é uma forma de autenticação com hash. Então existe um tipo de vulnerabilidade no Windows que você, obtendo o nome de um usuário, que nesse caso aqui é lab, né, e a sua hash, a hash de autenticação daquela senha, você consegue autenticar em máquinas Windows vulneráveis por meio do NTLM utilizando uma técnica chamada hash the pass. Então, o NTLM é uma forma de autenticação que exige aí você ter o usuário e essa hash. Tá? Tem documentação oficial sobre isso no site da Microsoft, tem bastante coisa. Beleza? Aqui a gente tem algumas portinhas em aberto. Temos a porta 80, que é web, temos a porta 443, que é web, e a porta 8080, que é web também, e tem um MySQL aqui. Se a gente não conseguir nada nesses web da vida, a gente vai para o MySQL e tenta explorar alguma coisa que não tem o versionamento dele, e nem aqui também. Depois, se a gente precisar, a gente pode vir com "-sv" para entender o versionamento desse cara, né? Para entender se existe vulnerabilidade nesse cara. Na realidade, eu vou dar um "-sv" aqui, já que foi bem rápido. Vou dar um "-sv" aqui para a gente ver esse versionamento dessas portas, para a gente entender se existe alguma vulnerabilidade já existente ou não. Enquanto ele vai rodar aqui, vamos acessar os webs, né? 80443 e 8080 para entender o que tem lá dentro. Então, vamos lá. Aqui ainda resquícios da nossa última máquina, como eu já falei, né? Vamos para a porta 80. Vamos ver o que há na porta 80 dessa máquina. Se há alguma coisa também, né? Isso é bastante importante. Enquanto a 80 vai carregando aí, eu vou de 443 também, né? Tá demorando pra caramba, inclusive. A 80 deu server error. A 443 deu bad request. Vamos para 8080. Se nada resolver, eu vou de wfuzz. Aí a gente vai ter que ir de wfuzz, gobuster, qualquer coisa. Tem coisa aqui. A gente tem uma Apache nessa versão. Então isso aqui pode ser relevante, pode ser importante. E a gente tem esse cara chamado OS Commerce 2.43, que eu não ouvi falar, admito.
não conheço, não sei o que é, mas a gente pode descobrir dando um Google, né? Aqui o versionamento ainda está rodando, então beleza, mas a gente já sabe a versão do Apache, pelo menos. Vamos entender o que, que tem dentro desse cara e o que, que é esse cara aqui, né? Primeiro vamos dar uma fuçada aqui nos diretórios, e depois a gente tenta entender o que, que é ele. Vou dar um zoomzinho aqui, um pouquinho aqui, para ajudar você na visualização. Quando eu entro em Catalog, aqui, vamos ver o que aparece. Eu já vou abrir o Docs em outra aba também. Aqui em Docs, a gente tem, aparentemente, um esquema de database, uma própria documentação desse OS Commerce. Deixa eu ver se a gente consegue abrir essa documentação. E esse database esquema, é o esquema do database deles mesmo. Pode ser interessante? Até pode. Tem que admitir que até pode ser interessante. Dependendo da situação, como o MySQL está aberto, né? A porta MySQL está aberta, a gente pode ter alguma coisa nesse cara aqui, tá? Não vou descartar essa possibilidade, não. Eu vou anotar aqui que dentro do Docs a gente tem se a minha máquina destravar, porque eu acho que ela deu uma travada legal abrindo esse doc aqui, tá? Deu uma travada maneira a minha VM. Nossa senhora, pediu bênção. É mais fácil depois baixar essa máquina aqui. Essa máquina não, é mais fácil baixar esse PDF e deixar tranquilinho, porque deu uma travada sinistra. Peraí que eu vou ter que destravar a máquina aqui, rapaziada. Eu vou dar um pause. Pessoal, a minha máquina morreu real. Eu vou voltar aqui mais próximo possível do que estava anteriormente. Se mudar o IP, alguma coisa assim, foi porque eu tive que reiniciar todo o processo, porque ela travou geral, eu tive que reiniciar aqui. Voltou. Consegui normalizar a situação aqui. O meu Nmap real não foi, o menos SV, não concluiu. Vou ter que rodar o Nmap de novo, eu vou rodar só um Nmap-F mesmo. E aí, se for necessário pegar o versionamento de tudo, depois a gente pega. Até porque a gente já tem o versionamento do Apache ali. E a documentação eu fechei, mas eu vou anotar aqui que existe um /docs dentro da porta 8080, tá? Eu vou anotar isso. Caso seja necessário aqui, eu conecto com o computador e baixo, porque o PDF parece ser bem grande, bem pesado e acaba travando a máquina toda aqui. Mas tranquilo. Ele abriu o S-Commerce Catalog aqui, tá? Ele abriu, então é tipo um catálogo mesmo, meio quebrado. Ele tem um campo de input aqui dentro que a gente pode depois dar uma olhada para ver se tem alguma coisa. Ele tem umas paradas, mas já tá bem quebrado, bem quebrado. Antes disso, aqui no Docs ainda tem, né, as paradas que eu não vou abrir para não travar de novo, mas antes disso eu vou dar um Google nesse cara aqui, tá? Vou dar um Google nesse cara aqui para entender o que que é. E, pô, o cara dá um Google já no versionamento, a primeira coisa que aparece é vulnerabilidade, né, mano? A primeira coisa que apareceu foi falha de segurança. E existe mais do que uma, pelo que eu entendi. Vamos abrir as duas aqui no ExploitDB, porque ó, um tá Remote Code Execution, o outro tá Remote Code Execution 2. Então, provavelmente são coisas diferentes. A primeira é 50128, não tem CVE, tá vendo? Não tem CVE. Beleza. E a segunda é 44374. Isso daqui é o que está no ExploitDB, né? É o ID do ExploitDB. Então, aquela outra é mais atual do que essa. Eu vou optar por ir pela mais atual, tá? Que é esse cara aqui. Porque provavelmente é mais fácil, é mais recente, é uma parada que provavelmente funciona melhor, porque é mais atual e explora aparentemente a mesma aplicação, que é o S-Commerce 2341. Então, eu vou pesquisar se existe esse exploit já dentro da minha máquina Kali, porque o Kali Linux ele tem uma certa integração com algumas vulnerabilidades do exploit database. Então eu posso dar um search exploit para entender onde é que esse cara tá. Pera aí, deixa eu pegar meu terminal aqui, já vou fazer isso. Beleza, essas aqui são as portas. Vou dar um search exploit. Opa, faltou o S, né? Search exploit. Meu teclado tá muito bugado. Search exploit.
Aí eu vou pegar o versionamento desse cara, o nome dele bonitinho, vou jogar aqui dentro. Search Exploit Command Not Found. Não rolou. Eu não tenho esse cara instalado. Olha que maravilha. Olha que incrível. Eu não tenho esse cara instalado. Ah, é Search Exploit, né? Talvez seja isso. É, pô, tensão, né? Ó, ele deu Search Exploit no results. Ele não deu resultado nenhum para esse cara aqui, né? Para esse OS Commerce nessa versão. Eu vou tirar essas coisas aqui para ver se tem alguma coisa, hein? Tem alguma coisa aqui, hein? E eu acho que tem esse ID que tá ali no coisa. Ó, se você for olhar, eu tirei o versionamento porque o versionamento. É porque eu coloquei só 234. Qual que é o versionamento total desse cara? Qual que é tipo, o versionamento inteiro dele? É 234 que tá aqui, né? É 234 que tá aqui. Qual que é o ID? 50128. Esse ID aqui é o 50128. Deixa eu ver se no meu terminal tem esse 50128. Tem aqui, ó. É exatamente esse que tá aberto ali, que é do 2341. Se funciona no 2341, provavelmente funciona no 234 também. Tô correto? Tô correto, né? É isso. É isso ou não é isso? Até onde eu sei é. Tá lá no Web Apps, o 50128. Eu vou tentar pegar esse cara aqui bonitinho. Eu vou fazer 50128. Realmente, beleza. Só para confirmar que esse cara ele existe e ele tem o seu path aqui dentro, né? O 50128. Eu posso baixar esse cara de algumas formas. Eu posso dar um copy nele, eu posso executar ele de algumas formas, mas eu posso dar um "-m". Esse "-m", ele copia, vamos dizer assim, né? Esse exploit, esse script, para o local que eu tô. Eu tô em downloads, então você pode ver aqui ó, que ele foi copiado por downloads. Eu poderia também, caso quisesse, né? Ter pego esse script aqui, copiado e jogado para dentro da máquina, feito o download dele por aqui no web, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer é entender um pouquinho melhor como é que esse script ele funciona, tá? Qual que é como que eu executo esse cara e etc, tá? Então ele tem aqui, ó, a versão do S-Commerce 234, ele é testado no Windows, beleza? E aqui o funcionamento dele é por arg, né? O Python, ele é desenvolvido aqui em Python, então ele passa por argumentos e ele funciona a princípio com você passando Python 3, o nome o nome do script, que nesse caso não é esse nome que está aqui, é o 50128, e o URL. A princípio é assim que ele funciona, pelo menos é o que está dizendo aqui no arg desse cara, tá? Então é isso que a gente vai testar. E ele está dizendo que ele meio que vai funcionar lá no install PHP desse catálogo, talvez, porque eu vou ter que passar uma base URL, que é a URL do meu alvo, né? Que é a URL do meu alvo, exatamente. Deixa eu ver se tem alguma notificação dentro desse cara aqui. Ó, tem uma parada aqui, ó. Checar o diretório de install. Ele só vai funcionar meio que se existir esse diretório. Se não tiver o diretório de install, ele vai dizer que foi not found. Então, esse cara, pelo que deu para entender, ele vai funcionar no diretório de install. Será que existe? Vamos ver se existe. Existir é bom. Existe. Existe. Isso é bom. Isso é bom. Beleza. Vamos tentar rodar esse cara. Eu vou colocar sem o diretório de install para ver se vai dar alguma coisa. Aí se der erro, eu coloco o diretório de install.
Mas vamos rodar ele aqui em sudo python 3 50128 50128.py e vou colocar aqui tudo, né? Menos o install, no caso. Se ele der erro, eu coloco o install. Opa! Acho que conseguimos uma RCE. Vamos ver? Amai. Conseguimos uma RCE. Esse script em questão, ele já faz um reverse shell. Então, o funcionamento dele é esse. Ele já faz um reverse shell. Eu não preciso abrir um netcat. Ele faz isso de forma automática. E aqui, a gente já está com o diretório sys. A gente já está com autorização, na realidade, né? Aonde que eu estou, né? Eu estou no Windows, então o comando para ver os diretórios é o dir. E eu estou aqui dentro, ó. Eu estou dentro do champ, htdocs, oscommerce, catalog, install. Eu estou dentro de includes. Isso é importante. Tá? Isso é uma parada importante. Eu preciso saber onde é que eu estou originalmente. E eu preciso entender onde que está a minha flag. Eu preciso da minha root.txt. Eu já tenho um usuário administrativo dentro dessa máquina. Eu preciso agora entender onde que eu estou. Para entender onde que eu estou, o que eu posso fazer é dar alguns comandos, né? Base para entender onde que eu estou. Lembrando que isso aqui é uma shell não interativa, certo? Então aqui eu vou ter que dar comando por comando, não vai ter jeito se eu quiser alguma coisa. cd, barra, vamos ver o users, para ver quais users que a gente tem dentro dessa máquina. Ok? Tem o usuário administrador, o default pool, o lab, que pode ser interessante, porque é o usuário que pediu. Lá na outra flag, ele pediu alguma coisa relacionada a lab. Mas ele também fala que é root.txt. Normalmente, o root.txt ele fica dentro do administrador. Então, vamos tentar aqui, c2. Barra users barra administrator barra, e aí eu vou copiar isso aqui, porque se eu precisar, eu não vou precisar ficar digitando isso aqui toda vez, né? Porque dá trabalho pra caramba. Vamos ver o que tem dentro do administrator. Não tem nada, eu acho que eu escrevi errado. Não escrevi errado não. Eu coloquei o barra e não precisa do barra nesse caso. Caramba, eu vou ter que... Não vou escrever de novo, me recuso. Nesse caso aqui eu não posso colocar o barra. Se eu colocar o barra ele não vai ler nada. Ah, beleza, né, Afonso? Aí você esquece do básico que é o dir, né? Que é o comando que verifica o que tem dentro do diretório. Se você não colocar nada, não vai ter nada mesmo. Aqui a gente tem os diretórios bem padrões, né? Contact, Desktop, Documents e Downloads, que eu acredito que seja um dos três que tem algum tipo de arquivo. Né? O Contacts ninguém usa no Linux isso, né? No Windows isso. Ninguém usa. Só se usa basicamente esses três caras aqui. Ninguém usa o resto. Ou pouquíssima gente usa o resto. Vamos de desktop primeiro. Então é dir, coloca esse cara aqui, desktop, dá um enter. Tem aqui dentro o root.txt.txt. Os caras colocaram 2 vezes .txt. Será que foi um erro da máquina, de quem criou a máquina? Ou foi proposital? E para acessar esse cara tem algumas formas, mas existe o type. O type ele funciona muito bem para você ler isso. Cara, eu coloquei o mouse em cima e copiei sem querer, mano. O type ele funciona bem para isso e o que eu preciso é colocar o caminho correto, né? Desktop, Ctrl barra root.txt.txt. Vou lá, a gente consegue a informação e vamos ver se ela tá certa. Isso é um ponto bem importante. É isso. O root a gente pegou. Agora, ele está solicitando uma parada que você meio que precisa ou ter esse conhecimento ou correr atrás disso, que é o tal do NTLM Hash Decrypted. Para eu conseguir o NTLM de um usuário, eu vou precisar acessar
as raízes de segurança de um sistema Windows. Pô, Afonso, tirou isso da bunda? Não, como eu falei, essa máquina aqui eu usei eu usei ela como um exemplo para que eu conseguisse fazer uma palestra que eu desenvolvi sobre pentest em redes internas. Então eu tive que estudar um pouco sobre o NTLM. E essas raízes de segurança, elas são registros, basicamente, que ficam dentro do sistema operacional e, com isso, você consegue, entre aspas, as shadows dos usuários, que é um arquivinho que tem o NT e o LM e o usuário e o seu UID, que são arquivos que normalmente são utilizados para hackeamento de Active Directory, por exemplo, que é um dos focos da minha palestra. Esses arquivos são o SAN, o System e o Security. Tanto que existe uma ferramenta que é chamada de SANDump dentro do Kali, instalada originalmente, tá? Que é feita para fazer esse dump dessas hashes das raízes de segurança do Windows. E como que você faz uma cópia desse cara, né? Ou como que você baixa uma cópia desse cara? Depende de onde você está e o que você está fazendo, basicamente. Mas aqui dentro, a gente já está dentro de um diretório, né? A gente está, o nosso shell, ele está dentro desse diretório. Ele está dentro do /install, /includes, correto? Então, se eu vir aqui, ó, eu estou dentro do /includes. Eu acho que vai funcionar. É isso. Eu estou aqui dentro. Beleza? O meu shell script, o meu reverse shell é esse cara aqui. Beleza? É esse cara aqui. Ou seja, se eu copiar algum arquivo do meu Windows, ou se eu fizer o download de algum arquivo do meu Windows, em teoria, esse arquivo ele tem que vir para essa pasta. Porque é nessa pasta que eu tenho o meu shell funcionando. Beleza? Se eu vir novamente e der um dir seco aqui, você vai confirmar comigo que a gente está nessa pasta. E a gente está dando comandos por meio dela. Como eu sou um usuário já administrativo, se eu dou o meu Ruamai, você vê que eu sou um usuário administrativo, que eu sou usuário com autorização de system, eu posso, em teoria, fazer cópias do meu Hive de segurança, né, do meu registro de segurança. E como que eu faço isso? Reg.exe, que é de registradores, save, que é para fazer o download desse arquivo, e eu quero fazer o download do hklm san, e eu vou chamar ele de san. Operação feita com sucesso. Vamos confirmar se a minha tese está certa? Correta. Está aqui, ó, arquivo san. Vou clicar para fazer o download dele direto pelo navegador. Afonso, acabou? Não acabou. A gente vai fazer também save hklm Ctrl/ system. Vou chamar também de system. Não tem por que chamar de outra coisa. Demorando um pouquinho, espero que dê certo. Escrevi tudo certinho, né? Foi. Operação completa com sucesso. Vamos ver se deu. Foi também. Vou colocar para fazer download desse cara também. Ok? E o último, que pode ser necessário, reg.exe save hklm /security, que eu vou chamar de security. Esses são os hives default de um sistema Windows, tá? E como eu disse, isso é bastante utilizado para invasão com AD, né? Com Active Directory, que é exatamente aí o tema da palestra que eu desenvolvi. Vou fazer o download desse carinha também. Fazendo o download desses carinhas, a gente tem eles no meu Downloads, né? Que é onde as coisas vêm, né? Então, eu venho aqui e, em tese, eu teria eles no meu Downloads. Tem aqui o System, tem o SAN. Deixa eu ver se eles baixaram completamente. Eu acho que não.
Não, o System não terminou de baixar ainda. Mas enquanto está fazendo o download do System, vamos aprender como é que usa o script que eu falei para vocês que já vem, né? Que é o sundump. Sundump 2, na real. Vou dar um "-h" nele. E o sundump, ele funciona como padrão da seguinte forma. Eu coloco o meu system file e coloco o meu sun file. Eu não preciso colocar o meu security file. Mas beleza, eu tenho o meu security file. De qualquer maneira, é isso que eu preciso. O system e o sun. Mas ainda não terminou de fazer o download, então vou esperar um pouquinho enquanto termina, tá? Enquanto está fazendo o download, eu convido você a acessar aí fundamentos.guianonima.com, nosso mais novo treinamento. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu estou gravando essas aulas aqui ainda em 2024, tá? Hoje, por exemplo, é dia 13 de agosto de 2024. No momento que eu estou gravando essa aula, o Fundamentos ele tem mais de 50 horas de conteúdo em vídeo. Quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que esteja com mais horas, né? E aqui, o Fundamentos, o nosso objetivo é ensinar para você todas as bases que você precisa para iniciar os seus estudos em segurança da informação e hacking. Então, a gente tem vários conteúdos de redes, programação, lógica de programação, desenvolvimento de ferramenta, introdução a banco de dados, introdução a ferramentas, técnicas, metodologias, vulnerabilidades. A gente agora adicionou aí recentemente, enquanto eu estou gravando, é claro, não enquanto você está assistindo, introdução a desenvolvimento de relatórios. A gente já adicionou também, enquanto você está assistindo aí, a introdução a Docker. Então é um treinamento que tem como objetivo ensinar para você as bases. Dá uma olhadinha lá no fundamentos.guianonima.com. Provavelmente no momento que você está vendo essa aula aqui já tem mais coisa do que o que eu estou gravando, beleza? Então, acessa lá e para de pular etapas, aprenda as bases. Tranquilo? Vamos ver se terminou o nosso download. Terminou o nosso download, está tudo terminado. Agora, então, a gente vai fazer o nosso sundump funcionar com o meu arquivo system e com o meu arquivo sun, que esses são os nomes bem criativos que eu dei para eles. Executando, o que a gente tem é o administrator, o guest e o lab. Aqui a gente tem um exemplo de NTLM. A gente tem o usuário, a gente tem o UID dele, que normalmente o UID 500 é o usuário administrador. A gente tem o NT desses caras, tanto que se você for ver, o NT é o mesmo para todos eles, tá? E a gente tem o LM, que basicamente é a senha desse usuário, ok? Então, nessa sequência de 2 pontos, a gente tem o NT e o NTLM completo aqui nesse caso, que é a nossa senha. E é essa hash que a gente precisa decriptar ou descobrir o que ela é. Afonso, por que é essa hash? Como que você sabe? Porque está aqui, ó, usuário lab, NTLM, hash decrypted. Então, é exatamente essa hash aqui, do usuário lab, ok? Vou pegar esse cara, pô, Afonso, precisa quebrar alguma coisa para descobrir? Pode ser que precise, mas existe um site bem legal que é o CrackStation. Ele é bastante conhecido na área de CTF, né? Mas a gente utiliza ele também para algumas coisas fora isso, que é o crackstation.net. E o crackstation.net, ele pode resolver esse tipo de problema. Eu vou colocar minha hash aqui, vou clicar que eu não sou robô, e essa é a parte mais difícil do desafio inteiro. Acho que é isso, né? Vou dar um crack hash e ele vai dizer aqui para mim que essa hash é do tipo NTLM e esse é o resultado dela. Vamos colocar lá na máquina e resolvida. Pô, Afonso, e o que acontece se eu colocar esse outro pedaço aqui da hash que você disse que é o NT? Se eu vir aqui nele, ó, vir lá no meu CrackStation, colocar esse cara no lugar do outro, só para você matar essa curiosidade, e dar um crack hash, ele vai dizer que é um tipo LM, né? Não é nem NT, eu errei a nomenclatura. É um tipo LM e não tem resultado, tá? Então, a gente conclui aqui a máquina Blueprint, máquina bem legal, bem tranquila para você iniciar os seus estudos no hackeamento de Windows. A gente nem precisou
fazer muita coisa que a gente anotou para fazer, como, por exemplo, aqueles docs que estavam disponíveis, aquele esquema do banco de dados, que poderia ser um caminho interessante também. E nem precisou ver versionamento de outras ferramentas, já que o OS na versão 2.3.4.1 era vulnerável o suficiente para facilitar a nossa vida e já possuía scripts prontos que facilitasse tudo isso. Por isso que eu digo, né, não precisa reinventar a roda. Quando alguma coisa já está pronta, já está funcionando, o que você precisa fazer é executar essa coisa que está pronta e funcionando. Espero que você tenha entendido essa demonstração, essa maquininha, e deixa aqui nos comentários o que você está achando do retorno do Guia Anônima CTF. Eu espero você na próxima semana. Valeu e até mais. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí para dar uma moral para o Guia Anônima CTF também.